Olá, gente amiga! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo nós iremos falar sobre 5 versículos que são muito usados, 5 versículos bíblicos, que são muito usados por evangélicos principalmente, porém com uma interpretação errada. Eu gostaria de, antes de dar início a esse vídeo, poder pedir a você que ainda não é inscrito no meu canal, que você possa se inscrever. Assim você vai estar me ajudando a ajudar outras pessoas, fazendo com que esse vídeo possa chegar até elas, tudo bem? Nós iremos iniciar então esse estudo, porém eu gostaria de deixar bem claro a você que aqui eu não irei usar a minha opinião pessoal ou particular. Eu estarei usando a Bíblia como em seu contexto e estarei também usando a teologia, que nada mais é do que a história. Tudo bem? Nós iremos começar falando a respeito do versículo de Salmos 105, versículo 15, onde diz: Não toqueis os meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Deus fala isso ao seu povo. E hoje a gente tem uma interpretação errada sobre esse versículo. Muitas pessoas entendem que esse versículo se diz respeito a não falar mal dos líderes de igrejas, mesmo que estes estejam fazendo algo de errado, pois eles são pessoas ungidas de Deus. Na verdade, esse versículo, Deus está falando ao seu povo, a Israel: Não toqueis os meus ungidos, não toqueis aqueles que são separados, que é o povo de Israel. E não maltrateis os meus profetas. Então, Deus pede para não tocar nesse povo, para não ser agressivo a esse povo. E Deus também pede para não maltratar os profetas, no sentido de ouvi-los a eles. Então Deus, ele não está falando aqui que você não deve questionar, você não deve expor, você não deve falar de alguma conduta errada. Até porque a Bíblia fala em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 20, que aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Então é mais do que um dever, uma obrigação do cristão expor o pecado, dar nome ao pecado. Tudo bem? Vamos passar para o próximo versículo, que é no livro de Provérbios, no capítulo 8, versículo 17. Ele diz assim: Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Essa interpretação ela é muito usada entre os evangélicos, onde eles acham que os que oram de madrugada acharão a Deus. Quando na verdade, quando nós lemos o capítulo 8 de Provérbios, nós entendemos que Salomão está falando sobre sabedoria. É isso mesmo. O capítulo 8 de Provérbios se diz respeito à sabedoria. Então Salomão está falando sobre sabedoria. Logo, os que buscam a sabedoria de madrugada, isto é, os que estudam até tarde, ou os que acordam cedo para estudar, para buscar tal sabedoria, estes a acharão. Próximo versículo, gente, que eu queria destacar para vocês é o de Atos, no capítulo 16, versículo 31. Responderam eles: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Isso se deu respeito à prisão, de Paulo e Silas, quando estavam na prisão e o carcereiro os ajudou. Eles disseram: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Esse versículo ele é interpretado de forma errada, porque as pessoas acreditam que esse versículo, na verdade, é uma promessa, quando na verdade se trata de uma orientação. Eu já vi até muitos casos da pessoa cobrar de Deus em oração ou em campanhas, dizendo que Deus tem que cumprir a sua promessa de salvar a sua casa
de salvar a sua família, porque está escrito: crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Quando na verdade, observando esse versículo, a gente percebe que antes da palavra tu e tua casa existe uma vírgula. E o jeito mais fácil de ler corretamente essa frase é invertendo a sua grafia, segundo as regras gramaticais, sem perder o seu contexto. Daí fica mais fácil da gente poder entender. Então, fazendo dessa forma, ficaria: responderam eles, tu e tua casa, crer no Senhor Jesus e serás salvo. Logo, não se trata de uma promessa, mas sim de uma orientação. Se você e seus familiares crerem em Jesus, serão salvos. Próximo versículo que eu quero destacar para vocês é o de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo virou muito comum de carro, adesivo de carro, placa de geladeira, placa de porta, onde as pessoas interpretam que eu tudo posso ter, ou eu tudo posso comprar, tudo posso fazer naquele que me fortalece. Quando na verdade, quando lemos o contexto, quando lemos o capítulo 4 inteiro da carta de Filipenses, nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele afirma que ele aprendeu a viver constante em toda e qualquer situação. Ele soube estar abatido, ele soube ter abundância. Em todos os casos, ele sempre soube estar contente quanto a isso, soube ter fartura, soube também ter fome. E aí ele completa o versículo, ele completa o texto, dizendo que ele tudo pode passar, tudo ele pode suportar. Então, tudo posso naquele que me fortalece. E por fim, o último versículo que eu queria destacar para vocês, também muito conhecido, é o versículo de Salmos, no capítulo 23, versículo 1, que Davi ele fala em sua oração, na sua adoração a Deus: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse versículo ele tem sido interpretado por muitas pessoas também como uma promessa de Deus. Muitas pessoas, inclusive, têm até cobrado, pedido ou exigido de Deus que nada te falte, porque é uma promessa de Deus. Porém, quando nós conhecemos, lemos esse salmo, esse capítulo 23 do livro de Salmos, percebemos que na verdade Davi está expressando uma oração a Deus. Davi não está falando de uma promessa. O versículo se trata de uma adoração, de uma expressão de amor, de adoração que Davi teve a Deus naquele momento, dizendo que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltaria. Porém, nós sabemos que muitas coisas faltaram ao rei Davi, principalmente a paz, principalmente o sossego, o que estaria de uma forma direta ou indireta contrariando ou não tendo base para essa afirmação em dizer que essa palavra se trata de uma promessa de Deus. Tudo bem? Por isso que é importante que você não apenas se prenda a um versículo, você possa então, ao ter qualquer tipo de dúvida do real sentido da palavra, você possa pesquisar em fontes seguras, você possa pelo menos ler o capítulo todo, para que você possa então entender do que se trata aquela frase, aquela mensagem, aquele versículo. Tudo bem? Eu espero poder ter te ajudado, espero poder ter agregado conhecimento à tua vida espiritual. E não se esqueça nunca, jamais, que texto sem contexto é motivo
para a heresia. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Forte abraço. Fiquem com Deus.